sejas, ó Senhor, pela Mãe Terra, que nos acolhe. Como já é hábito aqui na Diocese, eu já encontrei esse hábito. Na quarta-feira de cinzas, nós fazemos, nesse momento, a abertura oficial da campanha da fraternidade. E eu gostaria de fazer a abertura esse ano a partir de duas palavras do Papa Francisco. Primeiramente, uma mensagem que o Papa Francisco escreveu para a Quaresma. Essa mensagem foi escrita em outubro do ano passado, ainda estávamos no ano da misericórdia, e ele escreve para a igreja no mundo todo. E depois, essa semana, nós bispos recebemos a mensagem que ele escreveu especificamente para nós do Brasil, por causa da campanha da fraternidade. Então, fazendo um resumo dessa mensagem que ele escreveu para toda a igreja, ele nos chama a atenção e ele nos dá como tema dessa mensagem: a palavra é um dom, o outro é um dom. E Francisco começa a mensagem dizendo que a Quaresma é um novo começo, uma estrada que leva a um destino seguro, a Páscoa da ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte. E esse tempo não cessa de nos dirigir um forte convite à conversão. O cristão é chamado a voltar para Deus de todo o coração, não se contentando com uma vida medíocre, mas crescendo na amizade. Assim, Francisco abre a mensagem. E ele propõe que nesta Quaresma nós tenhamos diante de nós a parábola do rico e do pobre Lázaro. E ele diz que essa parábola pode ser um ícone para esse momento de conversão. E comentando essa parábola, que é Lucas 16, 19 a 31, diz Francisco, olhando para Lázaro: o outro é um dom. E de um modo especial, Francisco chama a atenção do outro como o pobre. Diz ele, quando olha-se para Lázaro, a gente encontra Lázaro numa condição desesperada e sem forças. Jaz à porta do rico, na esperança de comer as migalhas que caem da mesa dele. Tem um corpo coberto de chagas que os cães vêm lamber. E ele diz, esse Lázaro e esse pobre tem um nome, Lázaro, que biblicamente significa Deus ajuda. Então é interessante que nessa parábola o rico não tem nome e o pobre tem um nome e significa Deus ajuda. Enquanto Lázaro é como que invisível para o rico, a nossos olhos aparece como um ser conhecido e quase de família. Torna-se um rosto e, como tal, é um dom e uma riqueza inestimável. Então Francisco não está só nos convidando a enxergar o irmão, mas sobretudo o irmão que mais necessita. Ele disse, portanto, Quaresma é um tempo propício para abrir a porta a cada necessitado e nele reconhecer o rosto de Cristo. E aí numa segunda parte ele pergunta, e por que aquele rico na parábola não é capaz de enxergar Lázaro? Ele diz, o pecado. O pecado cega-nos. A parábola põe em evidência sem piedade as contradições em que vive o rico. Esse personagem, ao contrário do pobre Lázaro, não tem um nome. É qualificado apenas como rico. A sua opulência, o seu luxo exagerado. Francisco, inclusive, cita o texto bíblico que diz que, naquela época, a púrpura era mais apreciada do que ouro e prata. Nesse sentido, Francisco toca naquele tema que é tão caro, o tema da corrupção. Diz ele, entrevê-se nele dramaticamente a corrupção do pecado, que se realiza em 3 momentos sucessivos: o amor ao dinheiro, a vaidade e a soberba. Assim Francisco descreve esse rico. Ele é cego porque ele tem um amor ao dinheiro, porque ele, como consequência desse dinheiro, ele fica vaidoso, e como consequência desse dinheiro e dessa vaidade, ele tem uma soberba. Por isso ele não enxerga o outro. Olhando para esta figura, diz Francisco, compreende-se por que motivo o Evangelho é tão claro ao condenar o amor ao dinheiro. Porque nem sempre nós sabemos usar o dinheiro como meio para fazer caridade, como Maria Teresa de Calcutá usou. Nossa história do nosso país tem mostrado isso, a história mundial tem mostrado isso, que na maioria das vezes o dinheiro tem servido para benefícios próprios. E conclui Francisco com o terceiro elemento, depois que ele falou do pobre Lázaro
e do jovem rico, ele agora fala da palavra. A palavra é um dom. O evangelho do homem rico e do pobre Lázaro ajuda a preparar-nos bem para a Páscoa que se aproxima. Quando impõe as cinzas sobre a cabeça, o sacerdote repete essas palavras: lembra-te, homem, que és pó e a terra hás de voltar. Então, diante dessa tentação nossa de apego ao dinheiro, de vaidade e de soberba, a quaresma começa dizendo: lembra-te que tu és pó. Aquilo que o rico não foi capaz de lembrar. Também o nosso olhar se abre para o além, onde o rico tece um longo diálogo com Abraão, a quem trata por pai. Só no meio dos tormentos, no além, é que o rico reconhece Lázaro e queria que o pobre aliviasse os seus sofrimentos com um pouco de água. É muito interessante que os gestos que o rico solicita a Lázaro são os gestos que ele foi incapaz de praticar. Em outras palavras, diz Francisco, e por que esse rico agiu dessa forma? Porque ele não foi capaz de ouvir a palavra. Ele até conhecia o texto, por isso ele pede que apresente esse texto, que volte lá aos seus irmãos, mas não foi capaz de ouvir essa palavra. Ele diz: quaresma é o tempo favorável para nos renovarmos encontrando o Cristo vivo na sua palavra. E conclui a mensagem, e essa mensagem ele escreve no dia 18 de outubro, dia de São Lucas, o evangelista da misericórdia. Não se esqueça que nós estávamos no ano da misericórdia. Diz ele: encorajo todos os fiéis a expressar esta renovação espiritual, inclusive participando nas campanhas de quaresma que muitos organismos eclesiais e em várias partes do mundo promovem para fazer crescer a cultura do encontro na única família humana. Rezemos uns pelos outros para que, participando na vitória de Cristo, saibamos abrir as nossas portas ao frágil e ao pobre. Então poderemos viver e testemunhar em plenitude a alegria da Páscoa. Uma mensagem belíssima que ele nos propõe como itinerário para a Páscoa. E como ele citou no final dessa mensagem, ele diz que em várias dioceses no mundo, em vários países no mundo, esse tempo existem campanhas durante a quaresma para gerar solidariedade. E aqui no Brasil, nós temos a campanha da fraternidade. Não sei se todo mundo sabe, a origem da campanha da fraternidade está aqui no Rio Grande do Norte. Na época em que Dom Eugênio Sales, filho aqui da diocese, filho de Acari, era administrador apostólico em Natal, a Caritas pensou numa campanha que pudesse gerar solidariedade e gestos concretos para os trabalhos sociais da Caritas. Então, durante 2 anos aconteceu em Natal, a partir de 62, e isso teve um impulso tão grande que depois a igreja toda do Brasil assumiu, e desde a década de 60, o final do concílio, que nós estamos vivendo a campanha da fraternidade. É uma campanha que já influenciou várias partes do mundo, e Francisco escreveu esta semana uma mensagem especificamente para nós aqui do Brasil. Quero comentar alguns trechos também dessa mensagem. Ele disse: desejo me unir a vocês na campanha da fraternidade, que neste ano 2007 tem como tema fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida, lhes animando a ampliar a consciência de que o desafio global pelo qual toda a humanidade passa exige o envolvimento de cada pessoa, juntamente com a atuação de cada comunidade local, como aliás enfatizei em diversos pontos da encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. E ele começa a falar dos biomas brasileiros. Talvez para você que está nos ouvindo, o que é que nós estamos falando de biomas? Talvez uma definição mais simples de biomas é o meio ambiente de uma região. Por exemplo, no Brasil nós temos 6 biomas. A região amazônica, temos Pantanal, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, que é o bioma aqui do Seridó, e os Pampas lá no sul. São 6 biomas. Então Francisco disse: o Criador foi pródigo com o Brasil, concedeu-lhe uma diversidade de biomas que lhe confere extraordinária beleza. E aí Francisco lembra na mensagem essa preocupação da Igreja do Brasil com esse tema da ecologia,
essa voz profética da Igreja do Brasil, e ele lembra que já em 1979 já teve uma campanha da fraternidade que abordava o tema da ecologia. Quem é mais velho na igreja vai lembrar, 1979 a campanha dizia: por um mundo mais humano, e assumiu: preserve o que é de todos. Depois de 79, várias campanhas abordaram esse tema da ecologia. E Francisco então comenta mais sobre essa campanha desse ano. Ele diz: o objetivo da campanha da fraternidade deste ano, inspirado na passagem do livro do Gênesis 2:15, é cuidar da criação, de modo especial dos biomas brasileiros, dons de Deus, e promover relações fraternas com a vida e a cultura dos povos à luz do Evangelho. E ele vai mostrando a necessidade que os povos originários nesses 6 biomas que nós mencionamos têm de serem respeitados, de manterem a sua tradição e ao mesmo tempo de sabermos preservar este bioma. Por isso é necessário conhecer e aprender com esses povos e suas relações com a natureza. E ele lembra então que todo ano a campanha da fraternidade acontece durante a quaresma, que é um tempo forte, que nos convida à conversão, então que nos convida também a olhar para esses desafios do bioma, o que é que na nossa vida a gente precisa mudar. E ele diz: reafirmo assim o que recordei por ocasião do ano santo extraordinário. A misericórdia exige restituir dignidade àqueles que delas se viram privados. Precisamos, quando olhar para a Caatinga, que é o nosso bioma aqui, dizer o que é que a gente privou de dignidade, quantas pessoas foram privadas, como nós estamos cuidando da nossa Caatinga e como essa forma de destruição da Caatinga está prejudicando o nosso meio ambiente. E ele termina dizendo: desejo a todos uma fecunda caminhada quaresmal e peço que a campanha da fraternidade atinja seus objetivos. Muito bonito. Eu acho que é bonito para nós da Igreja do Brasil podermos iniciar esse tempo quaresmal com essas 2 mensagens do Papa Francisco.